Evangelho segundo escreveu São Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Uma palavra bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Aleluia. Eu quero estender a minha gratidão a Deus por essa oportunidade, agradecer ao missionário pela confiança também, pastor dessa igreja, pela confiança também. Aleluia. Vocês são os meus pastores. Se for preciso puxar, pode puxar. Aonde eu estou ministrando a palavra, aonde eu estou, o pastor da congregação é o meu pastor. Estou aqui debaixo das bênçãos do meu pastor Livro do Peixe também. Comuniquei a ele e ele vai na bênção. Amém. E ele falou assim: vai lá abençoar aquele povo lá. Aleluia. Eu gostei dessa palavra dele. Eu adorei a Deus por esta palavra dele. Você imagina você ser enviado e daí vai lá abençoar aquele povo Glória lá. a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra, sem perder tempo. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quarto. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfemo? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoava assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essa coisa em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Amém? Como que ela sendo? Glorificando a Deus. Eu quero justificar aqui a ausência da minha esposa também. Ela passou por uma cirurgia hoje do olho, ali em Penha, e ficou em casa repousando por causa da luz. E o médico deu ali uns 3 semanas para ela repousar, porque da outra vez nós trabalhamos na roça, né? Em fazenda, fazendo manutenção nas fazendas, em cerca, essas coisas. E ela fez da outra vez a cirurgia e foi, depois de 1 semana, já trabalhar comigo e voltou. Aí agora o médico corrigiu ela: não, tem que ser umas 3 semanas para você ficar repousando. Amém? Por isso, que seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por estar mais uma vez nesse alto monte. Aleluia. Eu sempre falo, eu volto daqui muito feliz, Glória a Deus. que eu considero que eu vim para o monte orar. Aleluia. Quando eu venho para cá, eu considero que eu venho para o monte orar. E eu é para o monte mesmo, você só sobe, né? Você só sobe. Mas para a glória de Deus, eu participo aqui dessa congregação, irmãos. Acho que uns 10 anos. Glória a Jesus. Acho que uns 10 anos eu já participo aqui. Aleluia. Eu não sou um grande pregador. Não. Mas eu prego a palavra. Glória a Deus. Simples. Do meu jeitinho.
Aleluia. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu conheço, eu sei de onde Ele me tirou. Então por isso que eu falo para os irmãos, testemunho aos irmãos que há 10 anos eu participo aqui. Ou mais, acho que mais de 10 anos. Acho que mais de 10 anos. Irmãos, eu sinto o mesmo temor de Deus quando vim da primeira vez aqui. Que quando eu saio dali, na hora da oração, minhas pernas vêm tremendo. Aleluia, glória a Deus. É sinal que Deus está nesse lugar. Deus está aqui, igreja. Até nesta palavra que nós acabamos de ler. A primeira coisa que nós aprendemos: souberam que Jesus estava em casa. Jesus está em casa, irmãos. Aleluia. Jesus está em casa. Aleluia. É onde Jesus está, milagre acontece. Aleluia. Aonde Jesus está, transformação acontece, cura acontece. Um dia, irmãos, para testemunhar da glória de Deus, eu estava há uns 22 anos atrás no Paraná. Eu e minha esposa, a gente foi para a igreja fazer uma visita na igreja na época. E a gente chegou lá na igreja e estava lá, e estava a multidão, porque aonde Jesus está, reúne o povo. Aleluia, bendito pelo nome do Senhor. É gostoso nós falar de Jesus. E eu estava lá com a minha esposa. Nós temos 3 filhos, Deus nos deu 3 filhos. E era a nenenzinha mais pequena de colo, e tinha os 2 maiorzinhos assim. E quando eu fui para frente, a minha esposa foi junto, nossos filhos assim, e nós já íamos para frente depois da oração. Aleluia, isso aqui é para quem crê, irmãos, no poder de Deus. E a minha esposa veio junto comigo. E o pregador falou: quem quer uma oração especial, venha para frente, mas venha crendo. E nós fomos para frente. E minha esposa, uma mulher formosa, junto comigo, há 20 e poucos anos atrás. E nós fomos para frente e nós estávamos orando assim, irmãos, orando. Ali, nós 5. E muitos irmãos, pessoas estavam na frente também. E naquela oração, minha esposa nunca sentiu dor. Mulher formosa ali, trabalhando junto comigo, cuidando dos 3 filhos. De repente, naquela oração, porque aquele homem de Deus estendeu a mão e estava orando. Aleluia, Jesus. Estourou um tumor na cabeça da minha esposa. As irmãs missionárias, que estavam ligadas, por isso quando chama para oração, as missionárias têm que ficar ligadas. O missionário tem que ficar ligado, para não deixar ninguém cair, bater a cabeça. Aleluia, porque depende do agir de Deus. Primeiro é o agir de Deus, depois a nossa fé. Nós temos que ter fé, vir para frente, nós ir para a igreja, mas ir com fé, crendo que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. E estourou um tumor pela boca, infecção pela boca, pelo nariz da minha esposa. As missionárias estavam tão prevenidas, glória a Deus, porque eles trouxeram, jogaram a toalha assim no chão, fez poça. O milagre que Deus fez na vida da minha esposa há mais de 20 anos atrás, irmãos. Agora você pode entender, crente, o motivo de eu estar aqui. Você pode um pouquinho compreender só por esse testemunho que eu trago ao teu conhecimento, desse pequeno testemunho, que Deus fez muitas coisas por nós. Por isso estou alegre na presença de Deus. Estoura esse tumor, meu Deus do céu. Aqui eu saltava de alegria, eu glorificava, eu fui para casa adorando. Eu fiquei dias adorando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e continuo dando glória a Deus. Então, se você me vê alegre, se você me vê chorando, pode ter certeza que chorando e alegre para mim é uma coisa só. Se estou chorando, é recordando do que Deus já fez por mim, do que Deus já fez na minha casa. Aleluia! E essas lágrimas, que significa dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por me resgatar de uma maçã do pecado, Senhor. Obrigado por enviar um missionário, Senhor, lá na minha casa, através de um rádio, Senhor. E aquela palavra, Senhor, que o Senhor usou aquele vaso, falou no meu coração. E aqui eu estou, Senhor, para dizer obrigado a Jesus. Obrigado, Deus. Para dizer obrigado, Jesus. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Nossa filha, 28 dias no UTI, Marieta, desenganada. Nos primeiros dias o médico constatou que era leucemia. Uma moça, o cabelo era assim. Não sei se os irmãos conheceram a Elisângela, ou quem conheceu a Elisângela aqui. O cabelo dela era lindo. Começou a cair meus cabelos, irmãos. E o que eu fazia? Ir para oração, Senhor,
mas eu sirvo um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. A glória de Deus, Deus mudou a história, irmão. Deus mudou a história, tá? Hoje ela é casada, hoje mora em São Paulo. Depois que ela começou a cair os cabelos, ficou um pouquinho o cabelo. Depois que ela saiu do hospital, começou a crescer o cabelo de volta, cresceu de volta, tudo aquele cabelão lindo. Ela vai e corta por cima dos ombros. Quando ela falou que ia cortar o cabelo, eu fiquei triste. Minha filha, não faça isso. Pai, eu fiz um voto com Deus, olha. Eu fiz um voto com Deus, Pai, que se Deus me curasse, se Deus fizesse meu cabelo crescer de novo, Pai, quando eu tivesse bem grandão, papai, eu doaria, Senhor, com a entidade lá que precisa lá, Senhor, Pai, desse cabelo. Aleluia, eu passei a compreender a atitude dela. Você fez um voto com Deus, tu fez um compromisso com Deus, pague, seja fiel ao Senhor. Você não é obrigado a fazer, mas a partir do momento que você fez um voto com Deus, tu já deve, então pague, leve certinho com Deus, aleluia. E assim a filha hoje, para a glória de Deus, hoje é casada, trabalha para a glória de Deus, irmãos, aleluia. E nós vemos aqui nesta palavra, eu não vou ser cansativo, eu não gravei esse testemunho, não falei com Deus que eu ia testemunhar da glória de Deus em casa, irmãos. É tudo novo, está vindo do céu. Aleluia. Deus me leva lá, raiz. Tem alguma pessoa que Deus vai fazer milagre nesse lugar. É culto de missão. É culto de missão, mas Deus está falando de milagre. Deus tem algo para fazer em nosso meio aqui, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Deus tem milagre neste lugar. Deus tem milagre neste lugar, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. E soube-se que Jesus estava em casa. Oh, Espírito Santo. Eu imagino o missionário, quando para avisar esse culto hoje, os missionários, vamos lá que Jesus vai estar em casa. Oh, glória. Não é? Sair convidando, vamos lá na igreja que Jesus vai estar lá. Veio o casal, soube-se que Jesus está aqui. Amém. Nós não vemos nossos olhos carnais, mas nós contemplamos com o Espírito, os olhos espirituais, através do Espírito Santo. Nós contemplamos a glória de Deus. Soube-se que Jesus estava em casa. E sabendo que Jesus está em casa, reúne uma multidão. Reúne ali naquele lugar uma multidão, porque ia pregar nesse lugar era Jesus. E a Bíblia, nos relatos, limos aqui, que Jesus ensinava. Então Jesus estava pregando nesse lugar. Mas até aqui tudo bem. Mas 4 homens se levantam. Eles ficam sabendo que Jesus estava ali. Aleluia. Mas eles ficam sabendo também que tinha um paralítico lá distante. Tinha um homem lá distante que não podia vir até o Senhor. Verdade. E eu vejo coisa muito linda, irmãos. Eu já preguei essa mensagem umas vezes. E cada vez que eu ouvi essa palavra é um jeito diferente. Porque a palavra é viva. Aleluia. Esses 4 homens, o que eu aprendo com esses 4 missionários, que superaram as suas diferenças. Que um deles podia ser aquele, não vamos já, o outro não vamos devagar. Superaram as temperanças, as suas indiferenças. Deixaram seus afazeres. Porque assim, irmãos, um podia ter um afazer para um lado, outro para o outro, outro para o outro. E se não tiver concordância, É verdade. não acontece. Se um deles ali diz assim, não, eu tenho o que fazer, eu tenho algo para fazer lá, eu não vou. Os 3 não iam conseguir. Eles não iam conseguir carregar essa maca. Esse leito do paralítico ia cair uma ponta. Verdade. Não ia conseguir. Por isso que é a mesma coisa. O que Deus colocou no meu coração, eu vindo para a igreja. O pastor queria fazer a obra só. Ele vai chegar aqui, ele vai mudar esse banco, é pesado. Ele vai pegar aqui, ele vai para um lado, vai para o outro, não vai. Mas se o missionário pegar do outro lado, Aleluia. superar,
mas o que eu vou fazer, o gesto que eu fazer vai fazer a diferença, Verdade. e eu vou pegar junto, vai acontecer a bênção, Aleluia. vai acontecer o milagre. Eu creio, Deus. Mas superar a circunstância de os ânimos, um é sanguíneo, o outro já é de outro tipo. Mas agora, irmãos, nós aprendemos que os quatro, Aleluia. mas se é para a glória de Deus, se é para o reino de Deus, se é para salvar uma alma, se é para povoar o céu, então vamos. Eu vejo que estão lá essa atitude. Se é para salvar uma alma, então vamos. E eles pegam e chegam onde é que estava este homem. Com certeza, eles se uniram de uma forma muito linda. E como é que vamos levar? Não, você pega de um lado, eu pego do outro. Você pega de um lado, eu pego do outro. E ir com esse homem, caminhando certinho, bonitinho, carregando. Esse é os carregadores de maca. Porque que delicadeza que eles foram. Ali pegando de um lado e do outro, caminhando certinho. E quando chegam na porta, enfrentam uma grande dificuldade, que por certo, muitos que já tinham chegado na porta, e vendo aquela multidão não conseguiam entrar, talvez desistiu. Chegaram até a porta e desistiram. Chegaram perto do milagre e desistiram. Não conseguiram entrar para dentro, porque olharam para a dificuldade, olharam para o problema que ia enfrentar logo mais ali perto. Em sua frente estava uma dificuldade. Muitos talvez voltaram, e voltou sem a sua bênção, voltou sem o seu milagre. Mas eu vejo, eu aprendo dentro da palavra de Deus com esses missionários. Aleluia. O milagre não era para eles, mas era como se fosse. Aleluia. E o mais lindo que eu aprendo da palavra do Senhor, irmãos, dentro dessa palavra, esse texto que nós estamos dele, que a Bíblia não relata o nome deles. É verdade. A Bíblia só fala que era 4 homens, 4 pessoas, conduzido por 4. E também não fala dentro da palavra de Deus, eu não vejo dentro da palavra de Deus também que chegaram para Jesus, ou para o pastor, e falaram: olha, trouxemos esse aqui, e tem tal problema, tem isso, por isso está assim. Eles não falaram nada, Eita. eles não perguntaram nada. O interesse deles é trazer até Jesus. Aleluia. O propósito deles é trazer até Jesus. Então o meu propósito como servo de Deus, como missionário de Deus, como enviado de Jesus Cristo, é trazer até a igreja. Aleluia. Aleluia. Não expor. Não expor o que está passando, o que está acontecendo. Não, chegar e trazer para o homem de Deus aqui. Trazer para o pastor, trazer até a igreja. Aqui quem convence é Jesus. Aqui o milagre quem faz é o Senhor. Aleluia. Quem opera é Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu só vou trazer. Aleluia. Eu só vou dar o braço. Vamos lá. Vamos lá que Jesus está na casa. Eu só vou dar meu braço. Vamos. Eu só vou mostrar o caminho. O caminho é esse. Este é o caminho. Jesus está lá. E se você chegar até Jesus, o milagre de Deus você vai receber. Aleluia. Esse é o meu propósito. Isso tem que estar no meu coração vivo. Verdade, Deus. Aleluia. Esse é o meu propósito. E esses homens chegam até a porta e vê esse problema ali. É muito lindo isso, irmãos. Subir para o telhado, imagina, cheio de gente lá, uma multidão, diz a palavra, que estava à porta. Mas agora estratégia, sabedoria. Quando o homem de Deus é chamado, é escolhido, às vezes tem a prova, às vezes tem a luta, igreja do Senhor, mas isso é para te fortalecer, isso é para acrescentar a tua fé, meu irmão. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Eu passei por esses 2 testemunhos que acabei de contar para os irmãos. Isso acrescentou a minha fé, isso me deu ânimo, irmãos. E por isso estou aqui para testemunhar da glória de Deus. Aleluia. Então, que se levantar diante de você, meu irmão, minha irmã, vai em frente. Aleluia, que você vai vencer, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Somente crê na palavra de Deus, vai em frente. Amém. Esse problema, essa dificuldade, meu irmão, lá na frente você vai testemunhar da glória de Deus. Aconteceu isso. Glória.
E eu insisti, eu persisti, eu fui em frente e alcancei a minha vitória. Você vai dizer, a glória de Deus, irmão. Glória, Em nome de Jesus, crê somente. Eu creio, aleluia. Aleluia. Esses homens vão ali, usam de sabedoria. E que união é essa? Que união é essa, irmãos? Imagina só como a gente aprende dentro da palavra de Deus. Que união. Que gostoso. Eles arrumam uma estratégia e sobem esta maca lá no telhado. Esse homem, irmãos, eu já carreguei corpo, caixão assim, em 3 pessoas do lado, 3 do outro. Não é pesado. Eu já carreguei, eu já ajudei, eu já enfrentei, que é isso. Imagina, irmãos, uma maca subir lá. Você é inteligente, você pode imaginar aqui comigo. Subir uma pessoa lá no telhado. E lá eles faziam esse buraco, abriam o telhado ali. E desce esse paralítico onde estava Jesus. Aleluia. E o que é lindo também, irmãos, que muitos que estavam lá dentro, que estavam olhando para baixo, eles estavam ali olhando para baixo. Aleluia, mas quando ele começa, imagina quando começa a abrir esse telhado, esse aqui, ó. Às vezes é necessário nós olhar para cima. Às vezes é momento que nós estamos precisando de olhar para cima. E se você olha para cima, você olha para Cristo Jesus. Você olha para o Pai. Como falou o salmista, ele leva meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. Aleluia. O meu socorro não vem dos montes, não vem daqui, não. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus, igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Obrigado. E aqueles que estão ali dentro, agora eles olham para cima. E eles contemplam ali a fé desses homens. E o que eu tinha falado, que esses missionários ficaram com certeza lá no telhado, eles desceram por corda ali, onde estava Jesus. Glória. Jesus pregando, falando a palavra ali, e eles deixam o paralítico ali. E aqui onde é que eu aprendo, irmãos, que os missionários não falaram nada. O que o paralítico tinha. E Jesus revela o que ele tinha ali. Aleluia. Perdoados são os teus pecados. Olha o que o pecado faz. É verdade. Olha o que o pecado faz, irmãos. Coloca numa cama, fica ali, travado na cama, fica tisco ali. E se não levar os pés de Jesus, perigoso ir para outra. Irmãos, eu falo disso, que meu pai sofreu 3 anos na cama. Quando ele abriu o coração e se chamou o pastor, começou a participar da Santa Ceia, foi batizado, começou a participar da Santa Ceia do Senhor. Passados os dias, Deus recolheu ele. Mas eu e minha mãe, meus irmãos, nós tínhamos que sair bem escondido para nós ir para a igreja. Meu pai era católico, pai católico, mas só que aquele católico era só em casa. Ele não ia na igreja. Meu pai, eu nunca vi meu pai ir na igreja. Mas eu sou católico, eu sou assim. E minha mãe levava nós escondido. Nós saía e ia para a igreja, era 23 quilômetros, pastor. Para nós ir na igreja, era 23 quilômetros. E nós levava com a mãe, fazer a mãe, nós usava chinelinho de dedo. E nós levava a chinelinho de dedo para calçar lá. 23 quilômetros, fazia de pé no chão. A mãezinha também, irmãos. Aleluia. Eu não tenho vergonha de contar. Eu sei da onde Deus me tirou. Aleluia. Eu sei da onde Deus me tirou, igreja do Senhor. Eu tenho grande motivo e razão para estar aqui nesse altar testemunhando. E tem vezes, igreja do Senhor, que eu falo a Deus: Senhor, mas sou tão pequeno, Senhor. E o Senhor me colocou sentado entre os príncipes, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não tenho vergonha de contar. Igreja, nós tínhamos ali 8 irmãos em casa. Em casa, os irmãos já tinham casado. Então nós somos em 16 irmãos. Na época era assim, tinha bastante filhos, né? E nós ia para a igreja, foi o jeitinho que a mamãe achou para levar nós para a igreja. Hoje às vezes a igreja é tão pertinho e nós fica achando desculpa, fica dando desculpa, fica achando dificuldade, não vou por isso, não vou por isso. 23 quilômetros, mamãe levou nós para a igreja, irmãos. Eu tenho orgulho de falar esse nome de mãe. Glória a Deus. Eu tenho alegria no meu coração de falar esse nome de mãe. Aleluia.
eu não, da minha esposa, da família, e vários da família, dos filhos que estão servindo a Jesus hoje, que lembram o que a mamãe fez no passado, naquela época. Eu não entendia nada, irmãos, eu não entendia nada na época. Hoje eu estou aqui, irmãos, como missionário do Senhor, como servo, como filho de Deus, escolhido de Deus, para testemunhar da glória de Deus. Eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada a existência desses homens. A existência desses homens fica ali, não, sabe? A bênção dele, a alegria dele é a minha alegria também. Quando ele recebeu a bênção, imagina, irmãos, quando esse homem recebeu o milagre. Aleluia. A alegria desses missionários, a euforia deles ali, de certo, daquele telhado ali, comemorando. Mas muitas vezes, na caminhada, meu irmão, minha irmã, vai ver você bem, não entendendo da onde Deus te tirou, vai murmurar. O que está fazendo? O que essa pessoa fez para chegar até ali? Para ter isso, para andar bem vestido, para andar bem calçado. E momento na tua vida, igreja do Senhor, que você vai estar na dificuldade. Glória a Jesus. Aleluia. E vai ter pessoas que vai olhar, vai cair. Vai estar te olhando e vai dizer, vai cair. Vai estar te olhando e vai dizer, vai cair. Dessa vez vai cair. Já andou lá em cima, mas agora olha o que está acontecendo. Você está, eu estou falando quando você estiver na dificuldade. Pode vir amanhã depois da tua vida. Aleluia. Mas você não vai perder o sorriso. Aleluia. Você não vai perder a tua pose. Aleluia. Porque você sabe que o Deus que você serve. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. E quando falar, vai cair. É na hora que o Senhor pega pela tua mão e diz, não, filho, essa prova você já passou. Aleluia. O choro do óleo pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor toma pela tua mão e diz, venha filha, que eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que faz. Aleluia. Não importa o que vem para vir amanhã depois da tua vida, você sabe o Deus que você serve. Somente creia, somente em nome de Jesus. Aleluia. Mas agora, igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz que esse homem é curado. Aleluia. Fica alguém ali rasgando o seu coração que não podia perdoar pecado. Jesus fala com eles. Qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer ao paralítico, toma teu leite e anda? Aleluia. Jesus explicando para aqueles homens ali que estavam ali, reprovando Jesus. Mas o lindo disso aí, irmãos, depois do milagre que Jesus opera este milagre, as pessoas que estavam lá na porta, agora eles vão olhar. Aleluia. Aquele que estava sendo conduzido por 4, agora ele coloca o seu leito sobre seus ombros. Glória a Deus, aleluia. Deus está pegando aí. Vai colocar dificuldade, aquilo que te carregava, aquela marca do teu problema, da tua dificuldade. Agora eles vão olhar e ver você caminhando, aleluia, sobre teus pés e cantando o hino da vitória. O Senhor me levantou, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou. Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Aqueles que te apontaram, dizer que não vai, falando que não ia conseguir, agora eles vão olhar. Oh, aleluia. E vai contemplar a glória de Deus na tua vida. Lá para isso, irmãos, nós temos que ir até o fim. Não importa que mas tem uma multidão, tem um problema na minha frente. Não importa. Basta nós permanecer firme na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estive aqui fazendo evangelismo aqui para cima. Fui longe. O irmão Jorge levou nós longe para cima. Aqui para essa rua, para cá. Nunca tinha ido. E vieram evangelizando de lá para cá. Teve pessoas que eu fui entregar o folheto. Uma senhora, ela estava com uma dificuldade tão grande. E eu cheguei, bati palma e fui entregar para ela. Ela falou para mim assim: não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. E saiu me deixando.
Então eu falei, eu digo, se a senhora ler agora, vai surgir efeito na sua vida. Mas se a senhora ler amanhã ou depois de amanhã, vai ser o mesmo efeito. Essa aqui é a palavra de Deus. E se a senhora tirar um pouquinho de tempo para esta palavra aqui, Deus pode mudar a sua casa, a sua vida, a sua família. Aleluia. E ela foi me deixando nas costas, e eu gostei falando isso. Ela virou de volta daí. Quando eu falei isso, ela virou de volta. Se é assim, então tá bom, então eu vou pegar. Glória a Deus. Mas então poder só amanhã. Pois amém, glória a Deus. Para quem não ia ler, para quem estava desprezando a palavra, mas vou ler só amanhã. Pois amém, glória a Deus. Aí eu saí adorando a Deus. Glória a Deus. E irmãos, o missionário ele tem porta na cara. É Ele verdade. tem não. E tem pessoas também, por isso que o missionário tem que estar pronto. E tem aquele que não entra aqui, já que tu está falando da palavra, então entra aqui e vai orar. Vem orar dentro da minha casa, vem orar na minha mesa, vem orar para o fulano que está doente, está enferrado, vem orar. Por isso que o missionário tem que estar pronto, tem que estar na bênção, debaixo da bênção do pastor. Eu falo daquilo que eu vivo. Aleluia. Eu falo daquilo que eu estou vivendo. Aleluia. Eu não saio a ministrar a palavra, fazer missão para lado nenhum, sem primeiro o meu pastor dizer, vai na bênção em nome de Jesus. Eu não saio. Então por isso que porque eu creio desse jeito, irmãos. Aleluia. Eu creio, está na palavra, é a base bíblica, que as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida através do meu pastor. Amém. Aleluia. Deus levanta o vaso e ele é separado, ele é orado aqui, ele é ungido ali como líder, ele é o meu líder. Eu vou sair, a partir do momento que eu vou sair para uma missão, eu vou debaixo da cobertura espiritual. Verdade. O missionário tem que andar debaixo dessa cobertura espiritual. Aleluia. É gostoso, você vai marchando, você vai com certeza na vitória, em nome de Jesus. Vai levar por porta, vai levar, mas você vai passar por aquele, você vai seguir em frente. Aquele vai pegar e vai cuidar a torta, amém, mas vai pegar a palavra, vai pegar o folhetim, vai em frente e vai ter aquele que vai chamar você para dentro da casa para orar. Ali sim você vai orar, porque você está debaixo da cobertura espiritual. Glória a Deus por isso. Amém, igreja. Eu convido os irmãos a colocar de pé, eu não vou além, senão eu vou falar de mim.